Olá, sejam sempre bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e também no YouTube. Você já sabe, aqui é um curso online gratuito para você da codificação kardeciana. Você pode acessar todos os vídeos. O ideal é iniciar pela introdução com os primeiros vídeos. Mas se houver algum interesse, um outro tópico do Livro dos Espíritos que nós já carregamos no vídeo, você pode acessar. Fique livre. Faça a sua inscrição, ative o sininho, que todas as vezes que nós carregarmos um novo vídeo, você terá a oportunidade de saber que tem mais estudos para darmos prosseguimento. Então, já estamos na terceira parte do Livro dos Espíritos. É o capítulo 5 que nós vamos hoje encerrar, com o tópico privações voluntárias e mortificações. Acompanhe comigo. É questão 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Então, dentro dessa condição natural da responsabilidade de administrarmos a energia, a alimentação, o repouso, provermos as necessidades para o corpo, é algo relacionado à lei? O Espírito responde que sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Questão 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outro. Não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Então, todas as aquisições que nós fizermos, apropriações materiais, para o nosso conforto, para o nosso deleite, para o nosso prazer, nesse bem-estar de descanso, de entretenimento, desde que seja o resultado do mérito do próprio esforço, sem prejuízo a outrem, está dentro do equilíbrio. Então, nós não estamos proibidos de ter. Só há problema em abusar no ter e se apegar demasiadamente, colocando os valores materiais acima dos espirituais. Então, aí nós caímos no equívoco de nos iludirmos com as sensações e a matéria e perdemos como espírito. Questão 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias? Com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Então, as pessoas que se privam do prazer, se privam de um descanso, de um gozo material, para servir, para amar mais, para se ocupar mais no bem, isso é meritório aos olhos de Deus? E os Espíritos respondem: fazei o bem aos vossos semelhantes, e mais mérito tereis. E Kardec faz a subpergunta A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? A. A privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Então é útil privar-se daquilo que nós reconhecermos, nosso próprio discernimento, que não seja útil para as nossas vidas. Basta consultar a consciência, basta consultar o próprio coração. Nós vamos saber exatamente o ponto em que estamos na condição do uso natural da construção meritória de um conforto, utilidade, para vivermos com bem-estar, do liame que nos separa dos excessos, dos abusos que nos prendem à matéria. Então, meritório é resistir à tentação, que arrasta ao excesso e ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante.
se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. E irrisão significa menosprezo, motivo de riso ou zombaria. Então, se não for do coração, muitos saberão, principalmente a espiritualidade. Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e a nossa própria consciência, porque nós não podemos nos enganar e viver superficialmente com a proposta superficial, com objetivos de promoção pessoal. Exacerbação do egoísmo. 721. É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas, que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? O Kardec está sendo bem direto e específico, perguntando se os mosteiros, os enclausuramentos de inúmeras religiões que estabelecem isenção do contato com a sociedade, fazendo com que haja uma vida de mortificação ascética, porque com objetivo místico, religioso. E os espíritos respondem: procurai saber a quem ela aproveita, e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la, privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, se essa privação voluntária é em função do benefício de terceiros, da sociedade, um aprendizado para amar o próximo, para servir ao próximo, então ela tem mérito. Mas se é para fugir das tentações, se é para viver longe dos convites, das ilusões, das tentações da matéria, então é egoísmo. Então, por isso que eles iniciaram dizendo isso. Procure saber qual o objetivo disso. Que ela aproveita para quem? Porque se for só para si mesmo, é egoísmo. Mas se for para ajudar, para ser útil, para servir uma causa do bem, então ela tem mérito. 722. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? E os espíritos respondem: permitido é ao homem alimentar-se de tudo que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Então, o homem se passa por Deus, cria regras, estabelece limites, sem o concurso da razão. Então, eis aqui o Espiritismo nos apresentando o concurso do uso da razão. A doutrina espírita é uma doutrina de razão, para nós distinguirmos aquilo que possa ser útil e que possa ser prejudicial, o que é necessário, o que é supérfluo, o que faz parte da administração natural da energia do corpo, da sua sustentação e administração, do que vem a ser abusos e excessos. Então, na doutrina espírita não tem certo e errado. Tem a nossa distinção do uso da razão para discernirmos o bem do mal. E isso requer estudo, reflexão, busca pela verdade, vontade de conhecer o bem, para estabelecer como experiência essa oportunidade. É um longo caminho que a educação de espírito nos proporciona. Você está convidado a fazer isso, você que está nos vendo. 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças, a sua saúde, para cumprir a lei do trabalho.
ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. Então, nós sabemos hoje que existem diversas propostas da isenção de alimentação de diversos produtos derivados de animais. Isso cabe a cada um fazer o seu discernimento e, principalmente, realizar um acompanhamento médico para saber se a substituição é adequada, porque deixar de realizar a administração necessária para a manutenção do corpo físico é responsabilidade nossa em buscarmos nos modismos essa condição de purificação exterior. A purificação ela não vem de fora. Jesus ensinou isso. Não é o que entra pela boca do homem que o macula, mas o que sai dele. Então são as nossas conquistas dos valores do bem que vão estabelecer a nossa elevação moral e espiritual. Não é alimentando-se disso ou daquilo que nós vamos realizar uma transformação moral, mas o que nos apropriamos, se é necessário, se é abuso, se é condição de maus tratos, ou exercício do bem em função desse restabelecimento. 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Então já foi direto, né? É manter a postura de visualizar, assistir o que é limitação por conta própria. Isso que é expiação. No caso, deixar-se alimentar da natureza animal. E o Espírito responde que sim. Se praticar essa privação em benefício dos outros, que é diferente do que fazê-la por egoísmo. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então, se houver privação em benefício dos outros, essa privação é útil aos olhos de Deus. Mas se for para uma satisfação própria, é egoísmo. 725. O que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? A que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo, que será sempre desagradável. Porque, ficai sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jogo da vossa matéria terrestre. Então, os espíritos aqui foram bem categóricos, perguntando o propósito dessa realização. Que o que estabelece o concurso de elevação moral são os sentimentos. Então, o entendimento do Evangelho de Jesus, a conexão espiritual que nós fazemos com Jesus, é muito mais pelo sentimento do que pelo intelecto. E isso cabe a cada um de nós desenvolver para essa permanência de amor e luz em nossa vida. 726. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? Os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, porquanto não concorrem para o bem de outro. Supõe-se que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Por que de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis, e portanto agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo.
Aqui a resposta já foi bem clara. Qualquer privação, qualquer ideia de limitação que nós nos impomos a nós mesmos, se não for por objetivo de ser útil, não serve para a nossa evolução moral. 727. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenham para outrem, devemos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameaçam? Um dos perigos e sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. Então, assim nós encerramos o capítulo 5 da terceira parte do Livro dos Espíritos. O convite é a realização do bem, é as limitações que cada um deseja e se dispõe a realizar em favor de servir ao seu semelhante, amenizando o sofrimento dos outros, cuidando dos enfermos, consolando os que choram, amparando, servindo, sendo útil. Qualquer outra condição estabelece-se exclusivamente pelo nosso egoísmo, seja nas privações das alimentações, seja nas aparências, não refletem obrigatoriamente estados evolutivos de crescimento moral. Então, eis aí a doutrina espírita, como doutrina de razão, convidando-nos a nos responsabilizarmos por nossas escolhas e fazer o bem que pudermos com Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.